Bem-vindos à segunda edição do Projeto Era Uma Vez. Nós estamos estudando o livro As 6 Lições de Ludwig von Mises, o economista mais influente da Escola Austríaca de Economia. E nesse vídeo nós vamos estudar a lição 2, o socialismo. Mas antes de começar, você já sabe o que fazer, né? Clica aqui nos botões da prosperidade, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. Agora sim, roda a vinheta. Nessa segunda lição, o Mises vai fazendo um comparativo entre a economia de mercado, capitalismo, e a economia socialista. E ele começa explicando o que vem a ser o sistema de liberdade econômica, que nada mais é que a economia de mercado, um sistema em que a cooperação dos indivíduos se realiza pelo mercado. E, gente, o mercado não é um lugar, ele é um processo. É a maneira pela qual as pessoas contribuem para o funcionamento global da sociedade, a tal da cooperação social. E como é que elas fazem isso? Produzindo, comprando, vendendo, consumindo. A liberdade econômica nada mais é do que dar às pessoas o poder de escolher o próprio modo de se integrar ao conjunto da sociedade. E ele faz uma crítica aos liberais da atualidade que têm defendido o exato oposto das políticas defendidas pelos liberais do século XIX. Os liberais dos nossos tempos defendem que as liberdades são independentes umas das outras, ou seja, que a liberdade de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto, etc., podem ser preservadas mesmo na ausência de liberdade econômica. E o Mises defende que, sem liberdade econômica, todas essas liberdades são ilusórias, ainda que elas estejam postas na lei e na Constituição. No sistema de economia de mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher a carreira que deseja seguir. No sistema socialista, as carreiras são decididas por decreto do governo. O governo pode determinar, inclusive, que as pessoas se mudem para outras regiões e sempre há como justificar. O plano governamental exige a presença desse eminente cidadão a 5 milhas de distância do local onde ele poderia ser incômodo aos detentores do poder. No sistema constitucional brasileiro, a justificativa é geralmente o interesse público. Quem manda em um sistema econômico de livre mercado é o consumidor. Se ele deixa de prestigiar um determinado ramo de atividade, os empresários vão ter que se virar. Ou eles mudam de atividade ou ajustam as suas ações aos desejos dos consumidores. Uma das mais notórias divulgadoras do comunismo foi Beatrice Potter, nome de solteira de Beatrice Webb, a baronesa de Passfield. Filha de um rico empresário, trabalhou como secretária do pai e escreveu em suas memórias: "Nos negócios de meu pai, todos tinham de obedecer ordens dadas por ele, o chefe. Só a ele competia dar ordens, e a ele ninguém dava ordem alguma." Só que Beatrice desconsiderava que seu pai recebia sim ordens dos consumidores. A visão de Beatrice era limitada ao que acontecia nas dependências do escritório de seu pai. Ela não tinha compreensão do que significa uma economia de mercado. Agora tem uma coisa, afirmar que o consumidor é soberano não significa dizer que ele está livre de cometer erros e que ele só vai consumir o que lhe faz bem. O que acontece é que em uma economia de mercado, os consumidores são livres para errar e para sofrer as consequências do seu erro. Já no socialismo, o governo é visto como uma autoridade paternal, um guardião de todos e por isso mesmo pode e deve controlar o que as pessoas consomem. Nos Estados Unidos, o governo proibiu o consumo de bebidas tóxicas, o que na época foi considerado nobre. Só que, se a gente admite que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, por que não ir além e proibir também o consumo das coisas que prejudicam a mente? Como, por exemplo, ler maus livros, ouvir música ruim ou assistir a maus filmes. É, pois, dever do governo impedir que as pessoas cometam esses erros. Na Alemanha, houve um governo que considerava seu dever discriminar as boas e as más pinturas. E quem decidia que arte poderia ser apreciada era um homem que, na juventude, foi reprovado no exame de admissão para a Academia de Arte em Viena. Gente, liberdade significa liberdade para errar. A economia de mercado é um sistema de cooperação social, há uma harmonia de interesses, mas os socialistas se opõem a isso e defendem que, na verdade, se trata de um conflito inconciliável de interesses. A grande questão é que a crítica do socialismo se dirige à sociedade pré-capitalista, quando a sociedade se dividia em grupos hereditários de status. O status social não tinha relação com os talentos, habilidades ou capacidades do indivíduo. Nós falamos sobre isso na primeira lição. O status social era herdado dos pais e era conservado por toda a vida. Estão lembrando? Nasceu rei, morre rei. Nasce pobre, morre pobre.
As pessoas de status elevado tinham privilégios e as de status inferior, desvantagens. Dentro desse contexto, sim, havia um conflito inconciliável de interesses. Mas o fato é que o capitalismo fez cair por terra essa sociedade de status. No capitalismo, existe o que a gente chama de mobilidade social. Nascer rico ou pobre não significa que você vai manter essa posição social para o resto da vida. Pobres podem sim enriquecer. E quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que herdaram fortunas e perderam tudo e se tornaram pobres? No capitalismo, todos são livres para mudar o seu status. E é isso que distingue o sistema de status do sistema capitalista de liberdade econômica, em que as pessoas só podem culpar a si mesmas se não chegarem a alcançar a posição que almejam. No sistema socialista, essa liberdade de mudar o próprio destino não existe. Então, lembrando que o governo que determina a carreira dos indivíduos, o homem está submetido ao planejamento governamental. É como um soldado num exército. Karl Marx, Vladimir Lenin e todos os líderes socialistas admitiam que o sistema socialista consiste na aplicação do regime militar a todo o sistema de produção. Marx falou de exércitos industriais e Lenin impôs a organização de tudo, o correio, as manufaturas e os demais ramos industriais, segundo o modelo do exército. Em um sistema capitalista, quando alguém tem uma ideia, procura encontrar outras pessoas que consigam perceber o valor dessa ideia e aí implementá-la. Já no sistema socialista, é o Comitê de Planejamento Central do governo que deve ser convencido de que essa ideia é boa. E se o comitê, por razões de indolência, senilidade, falta de inteligência ou instrução, forem incapazes de compreender o significado dessa nova ideia, o novo projeto não será executado. Por fim, temos a questão do cálculo econômico, que não existe em um sistema socialista, o que leva ao colapso da produção. O Mises não aprofunda esse tema nessa lição. Ele indica o seu livro A Ação Humana e também artigos que ele escreveu sobre o tema. Mas como eu sou legal, eu vou resumir para vocês. O cálculo econômico leva em consideração a oferta e a demanda de todos os fatores de produção, desde a matéria-prima até o trabalho humano e também o produto final, que é o bem de consumo. E são os preços de todos esses fatores que direcionam o processo produtivo. Eu falo em detalhes sobre isso no vídeo da primeira edição do Projeto Era Uma Vez. Mas os socialistas sempre demonizaram a economia de mercado e queriam acabar com o sistema de preços e de mercados. Queriam abolir o que Karl Marx chamou de caráter de mercadoria dos produtos e do trabalho. Só que quando os socialistas se deram conta que o processo produtivo não existe sem cálculo econômico, eles decidiram o seguinte: não aboliremos o mercado por completo. Faremos de conta que existe um mercado, como as crianças quando brincam de escolinha. E é aí que entra o planejamento central. O governo, independentemente de oferta e demanda, passa a coordenar todo o processo produtivo. O que será produzido, em que quantidades, quem poderá comprar e em que quantidades também. Mas como é impossível a um comitê de planejamento central dar conta de todas as demandas da sociedade, onde se implementou esse modelo, o resultado foi sempre o mesmo: caos, miséria e morte.